Pessoal, boa tarde a todos, né? Voltando aqui a aula de eletro. Na realidade, hoje a gente só resolver algumas questões relacionadas à força elétrica. Então, eu separei essas questões do livro do Resnick, né, e outras do livro do Griffiths. Como a gente não viu ainda a parte de contínuo, né? Então, a gente está vendo só para cargas pontiformes, certo? Então, a gente teria cálculo de força elétrica de cargas pontiformes, né? É, Dessa forma, vamos dar procedimento aí. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês. E a gente vai resolver alguns exercícios. Aqui minha tela. Acredito que esteja todo mundo vendo. Tá assim. Então, nessa tela aqui, a gente pode perceber que eu separei alguns exercícios. Esse daqui é do Resnick. A gente tem 3 cargas carregadas no eixo X. As partículas 1 e 2 estão mantidas fixas. Então, a partícula 1 e a partícula 2 está fixa. Essas partículas estão separadas por uma distância L, 2, certo? A partícula 3 está livre para se mover, então essa partícula aqui está livre para se mover. Mas a força eletrostática exercida sobre ela pelas partículas 1 e 2 é zero. Então a gente tem que anotar isso aqui, que ele está dizendo o seguinte, que a força que atua sobre a partícula 3, ela é nula, certo? Né? Então ele pergunta, se L12 e L23 forem iguais, qual o valor da relação entre Q1 e Q2? Como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Primeira coisa, a gente vai escrever quais são as forças que atuam sobre a partícula 3. Então, você vai escrever aqui F3, né? A força da partícula 1 que atua sobre a partícula 3. Isso aqui é igual a 1 sobre 4 π epsilon 0. A gente vai tirar a notação vetorial, que está tudo no eixo X, certo? Aqui a gente não sabe se as cargas são positivas ou negativas. Mas o que acontece é o seguinte, se as cargas forem positivas, se a carga 2, por exemplo, a carga 1 e a carga 3 forem positivas, a força é de repulsão. Então estaria na linha do eixo X. Se a força for negativa, se a carga for negativa, você teria uma atração, né? E também estaria no eixo X, certo? Então, levando em consideração todas essas afirmações, a gente vai só escrever as forças 1, 2 e 1, 3 e igualar essas duas forças, porque ele está dizendo que a força atual, a força total que exerce sobre a partícula 3, ela é nula. Então, as forças que atuam sobre essa partícula devem ser zero. Para as forças ser zero, significa dizer que as forças têm que ser iguais, certo? Ou então, a soma das forças tem que ser iguais. Aí, vetorialmente, a notação vetorial é como se a gente tivesse uma força para cá e a outra para cá, né? Então, quanto que uma é repulsiva, a outra é atrativa. O que significa dizer isso? Que as cargas têm sinal diferentes, as cargas 1 e 2. Mas voltando à questão, então aqui a gente teria carga 1, né? Carga 3, dividido pela distância entre 1 e 3, L13 ao quadrado, né? Se a distância L12 é igual à distância L23, a distância L13 é igual à distância de 1 a 2 mais a distância de 2 a 3. Então, ficaria L12 mais L23, certo? Se eu disser que essa distância aqui tem um valor L, né? Se eu disser que a distância entre L12 e L23 tem o valor L, então isso aqui ficaria um valor L, né? Logo, a distância L13 é L mais L, ou seja, 2L, né? Substituindo aqui na força, né? Escrevendo aqui com outra caneta, então a gente teria que F13 igual a 1 sobre 4 π epsilon 0, Q1
Q3 sobre 2L ao quadrado, né? Enquanto que isso aqui vai dar igual a 1 sobre 4πy0, Q1, Q3 sobre 4L ao quadrado, né? Porque 2 ao quadrado é 4, certo? Continuando aí, agora para F1, a gente calculou F13. Essa F13 é 1 sobre 4πy0, 1 sobre 4πy0, né? O produto das cargas envolvidas, que era 1 e a 3, dividido pela distância ao quadrado, que foi 4L ao quadrado. Agora a gente tem que calcular a F23. A F23, novamente, coloca a constante, 1 sobre 4πy0, coloca as cargas envolvidas, Q2 e Q3, sobre a distância ao quadrado. A distância dessas cargas é o L23, não é? Voltando aqui, o exemplo aqui. A distância entre 2 e 3, do jeito que está aqui na figura, é L23. L23 a gente chamou isso de L, né? Como mostra aqui. Daqui, então, você tira, ficaria somente L ao quadrado. Como a F13, escrever aqui com outra caneta, outra cor, como a F13 tem que ser igual a F23, porque as forças que atuam na partícula 3 tem que ser nula, ou seja, as forças têm que ser iguais, né? O somatório das forças tem que ser zero, certo? Aí eu vou igualar essas duas forças aqui, você teria 1 sobre 4πy0, Q1, Q3, sobre 4L ao quadrado, igual 1 sobre 4πy0, Q2, Q3, sobre L ao quadrado. Aí agora eu vou cancelar o que tem igual do outro lado. Tem 4, tem 4, tem π, né? Tem ε0, tem ε0. Tem Q3, tem Q3. Tem L ao quadrado, tem L ao quadrado. E agora eu coloco o que sobrou, né? Então o que sobrou desse lado foi Q1 sobre 4. E o que sobrou do outro lado foi Q2. Qual é a pergunta lá que ele pede? Ele pede a relação de Q1 por Q2, né? Então aqui você teria Q1 por Q2 igual a 4, certo? Então aí o nosso primeiro exercício, certo? De força elétrica. Agora vou dar um pause aqui na gravação e a gente continua daqui a pouco.